Olá, meu nome é Robert Heitorri Ávila, sou professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou trazer um panorama geral aqui sobre os gastos sociais no Brasil. É um desafio grande falar sobre um tema complexo como esse num espaço de tempo relativamente curto, tá? Como é que eu vou estruturar a minha apresentação? Vou trazer alguns aspectos legais e vou focar principalmente em indicadores, né? Indicadores sociais de participação dos gastos em saúde, educação e previdência. E também tentar mostrar alguns indicadores de mensuração, né? A resposta dos gastos públicos nos indicadores, que é mensuração do grau de eficiência. E fazer algumas breves comparações internacionais. Tá? Então, primeiro, aspectos legais, né? No debate digamos assim, público, geralmente é colocado como se o orçamento público fosse uma bagunça e que fosse fácil de roubar e tudo, né? Mas, na verdade, não é assim, né? As regras fiscais no Brasil são bastante rígidas e, com relação às despesas em educação e saúde, existem as vinculações constitucionais. Então, determinado percentual da receita fiscal nos diferentes níveis de governo são obrigatoriamente dispendidos em educação e saúde, tá? No caso das receitas para a saúde, 15% de todas as receitas fiscais dos municípios têm que ir para a saúde, 12% das receitas dos estados têm que ir para a saúde e 10% da União, né? Essa regra da União mudou a partir de 2016 com a, com a emenda constitucional 95, né, que passou a ser um valor estável em termos reais. Para a educação, é um pouco mais, tá? 25% dos recursos dos municípios são para a educação, 25% dos recursos dos estados são para a educação e 18% para a União, que também passou por uma mudança aqui com a emenda constitucional 95. Bom, além disso, tem outros tributos que são vinculados para a Previdência, como COFINS, PIS, né? Só que desde 94 há a chamada desvinculação das receitas da União, né? Que parte dessas receitas, então, não são dispendidas nessas respectivas áreas, com autorização legal, né? No caso, entre 94 e 2016 foi 20% das receitas, e 2017 passou a 30%, né? Isso no caso da União, tá? Bom, então eu vou focar aqui a minha exposição mais, na verdade, nos indicadores, né? Para a gente ter uma referência um pouco mais precisa, né? De quanto gasta em cada setor, qual é o volume, qual é o retorno, né? Então é importante a gente ter essa dimensão, né? E para ter essa dimensão, a gente precisa sempre, quer dizer, no debate comum, assim, debate público, é colocado, olha, o Brasil tem uma carga tributária alta e não tem retorno, né? Essa afirmação, ela tem duas orações equivocadas, né? Primeiro que a carga tributária do Brasil não está entre as mais altas do mundo, né? Não é a mais baixa e também não é a mais alta, né? É relativamente alto, dá para se dizer, mas qual é o problema, né? O problema é que a gente tem que comparar o retorno com o nosso nível de desenvolvimento, com a arrecadação per capita, tá certo? Então a gente sempre tem que olhar o quê, né? Em percentual do PIB, que é o percentual da produção, né? E a produção equivale à renda. Então a renda per capita vai dar, né, o nível médio do país, tá certo? Então a renda per capita é um indicador importante, tá? E a gente tem uma ideia de como é que é o nível de desenvolvimento médio do país, tá? No caso, quando a gente pega também o PIB per capita, que é o mesmo valor, né? Em termos absolutos é o mesmo. PIB per capita e renda per capita são os mesmos valores, tá? Então, PIB igual a renda. E aí o pessoal compara com países mais ricos, né?
Então, assim, por exemplo, tem países que têm uma renda per capita de 40 mil dólares anuais, de 70 mil dólares anuais, até de 100 mil dólares anuais. No caso do Brasil, é um pouco menos de 10 mil dólares anuais a renda per capita. Isso quer dizer o quê? Né? Que na maior parte dos indicadores que a gente tem, e do setor público não vai ser diferente, vai ter uma correlação com esse nosso nível de desenvolvimento, certo? Então, assim, se, por exemplo, na Alemanha, que tem uma renda per capita ao em torno de 40 mil dólares, vamos arredondar para 40 mil dólares, se a carga tributária fosse de 33%, e não é, na Alemanha no caso é mais, né? O Estado teria, vou pegar um caso genérico, né? 13 mil dólares, né? Per capita para investir nos diferentes serviços públicos. Né? No caso do Brasil, arredondando uma carga tributária, né, de 33%, e a renda per capita é 10 mil dólares anuais. Então, o Estado dispõe de 3.300 dólares anuais, né, para despender nos mais diferentes serviços públicos. Então, é 4 vezes menos, não é? Então, a arrecadação per capita me dá um indicador muito melhor de como eu tenho um retorno dos serviços públicos do que meramente a carga tributária, porque a carga tributária é meramente um percentual da produção. Se a produção ou a renda é menor, isso significa que o Estado vai dispor de menos recursos. O Brasil, ao contrário do que dizem, não é um país rico. Tá certo? Então, para vários elementos, não faz tanto sentido assim a gente comparar o Brasil com países ricos. O Brasil não é um país rico, tá? Então, só antes da gente começar aqui nesses indicadores, queria falar sobre isso, né? Qual é a arrecadação per capita no Brasil e qual é a renda per capita? Em 2018, a renda per capita no Brasil foi R$ 2.730, ou seja, cada brasileiro ganhou em média R$ 2.730 por mês. Os gastos em educação é 6,3% do PIB, isso significa que cada brasileiro contribuiu com R$ 171 apenas, né, para o sistema educacional. Em saúde é 4,1% do PIB, cada brasileiro contribui em média com R$ 111 mensais. Né? Ou seja, quanto é que custa um plano de saúde? Né? Custa mais de R$ 1.000, dependendo, quer dizer, depende da idade, né? Na faixa etária intermediária é R$ 300, mas quando está na faixa dos 60, 70, vai para 1.500, tá certo? E o sistema de saúde recebe R$ 111 por mês de cada cidadão. É pouco, percebe-se. E a previdência é 12,5%, o que dá R$ 341 por mês que cada brasileiro contribui em média. Lembrando que a contribuição do INSS está dentro da carga tributária, né? Então, faz parte da arrecadação. Então vamos olhar alguns indicadores aqui. Esse aqui é o tamanho do governo, né, em diversos países. O Brasil está ali numa faixa intermediária, né? Se vocês observarem ali, está perto dos 10 mil dólares de renda per capita, um pouco menos, como eu falei. E a carga tributária ali a líquida, né, um pouco acima dos 25%. Então tem vários países acima, né? E vários países à direita. Isso significa que tem vários países com uma renda per capita maior, ali na faixa dos 40 mil, como eu disse, tem a Alemanha, né, tem a Áustria, tem países com uma renda per capita mais elevada. Isso significa que com a mesma carga tributária, o Estado arrecada bem mais, tá certo? Então, portanto, os serviços públicos vão ser bem melhores, tá? Então, o Brasil não está entre os mais baixos, não está entre os mais altos, tá? Está numa faixa intermediária. Bom, dos gastos públicos, quando a gente pega os principais, para onde vai, né? Para onde vai o dinheiro? Ah, é tudo uma roubalheira. Isso é besteira, tá certo? Não é assim. Né? Os gastos públicos, a maior parte dos gastos públicos vão para saúde, educação, previdência e segurança. Tá? Quando a gente pega esses 4 serviços públicos, eles absorvem mais de 70% da arrecadação dos governos. É preciso a gente ter em mente também que existem vários níveis de governo. O pessoal sempre compara com a União, fala só da União, né, que é a federação, né? Mas a gente tem que ter em mente que existem os estados, existem os municípios, que compõem também o estado, né, e gastos
sociais. No caso aqui, educação e saúde. O pessoal fala, o Brasil gasta muito com o ensino superior, o que é uma mentira também, né? Por quê? Porque olha o orçamento da União. Quem gasta mais com o ensino superior é a União, né? Só que quem gasta o grosso dos gastos em educação no Brasil são feitos por estados e municípios, tá certo? Então, não é verdade aquela afirmação, como a gente vai ver a seguir, de que o Brasil gasta mais em educação superior do que em educação pública, né? Básica. Isso é uma mentira, tá? Mas olhando aqui os indicadores, tá? 33% do gasto em saúde é feito pelos municípios, 29% é feito pelos estados e 38% é feito pela União. Só que parte desse gasto da União, ela não executa diretamente, ela transfere, né, para estados e municípios, né? Então, a União, o gasto efetivo que a União implementa, executa, é baixo, e o mesmo vale para a educação, né? A União, ela transfere recursos para estados e municípios. Então, aqui tem também transferências. Mas a gente olha a educação, 35% é feito por municípios, 43% é por estados e a União fica com 21%. E dentro desses 21% tem transferências para estados e municípios, né? Então a União ela executa pouco, né, com relação a gastos para a educação, principalmente, né? Então também a gente tem que ter isso em mente. Aqui esse gráfico aqui eu acho bem interessante, que ele nos mostra aonde que o Estado brasileiro, como um todo, pegando União, Estados e municípios, gasta, tá? Gasta nas diferentes áreas. Então, a principal despesa que o Estado brasileiro tem, né, é em Seguridade Social, que é principalmente aposentadorias e pensões, né? Então, depois a gente vai olhar um pouquinho mais sobre isso. Aposentadorias e pensões, o Brasil gasta em torno de 35% da sua arrecadação, um pouco mais, né? Então, é bastante. Depois tem demais despesas, que são todas as outras, né? Depois tem educação, que é um pouco mais, em torno ali de 17% de toda a arrecadação é para a educação, né? O outro indicador que eu falei em relação ao PIB, aqui eu estou colocando tudo no mesmo bolo. Saúde, né? Dá um pouquinho menos ali, em torno de 13%, olhando pelo gráfico. Depois, infraestrutura, em torno de 7%. Administração, que é a parte burocrática, né? Então, pensa, gasta muito na burocracia, né? No cara lá que está atrás do balcão. Não é verdade, né? É em torno de 5%. E segurança pública, que é em torno de 13,5%, se a gente colocar aí também exército e presídios, dá um pouco mais de 4%. Então, segurança pública é em torno de 4%, né? E aí, pegando todo esse bolo, né, dá mais de 70% da arrecadação, né, educação, previdência, saúde e segurança. Né? Então, é quase tudo. Né? Quase toda a arrecadação do governo, dos governos, vai para essas 4 áreas. O resto é pouca coisa. Né? Então, pensa, os salários dos juízes, que são elevadíssimos. É verdade, é elevado, mas são poucos juízes. Não são tantos assim, né? Ao contrário de professores, que tem muitos, ao contrário de pessoal que trabalha com saúde, que tem muitos, e também que trabalha com segurança, que tem bastante, né? Então, aí é que está a despesa social do gasto público no Brasil, tá? Educação, previdência, né? Saúde, principalmente esses 3, e segurança. Né? Quando pega esses 4, já praticamente esgotou o orçamento, tá bom? Aqui também a composição, né, pegando todos os níveis de governo, né, a gente gasta também bastante em juros, né, que é a despesa financeira da dívida pública que o Brasil gasta bastante também, é esse amarelinho aí. Né? Então, se você soma aquelas 4 despesas mais juros, já passou praticamente dos 100%, porque o governo tem déficit, né, da receita fiscal. Então, para a gente ver que não é aquele mito de que o Brasil gasta, desperdiça um monte, que não tem retorno, tudo é falso. A gente olha os dados, a gente vê que não é verdade, tá? Então, aqui, benefícios sociais, aquele azul clarinho em cima,
que é a previdência, principalmente, é bastante representativo, né? E remuneração de empregados, aquele escuro ali embaixo, remuneração de empregados. São os burocratas, né? Não, são professores, médicos, enfermeiros, né? Policiais, militares, é basicamente isso aí, tá certo? Bom, aqui então as despesas da União, olhando aqui só para a União, né? Então, quando a gente tem sempre que separar isso, né? Tem a União, tem estados, tem municípios, às vezes a gente olha só a União, às vezes a gente olha tudo, tá certo? A União, né? É só as despesas da União. Então, a União ali, ó, 34% da arrecadação é previdência urbana, né? 22% é pessoal e encargos sociais, funcionários públicos federais, né? 9,4% é previdência rural, tá? E aí já pegou assim mais da metade, o resto é migalha, tá certo? Gasto em saúde é 7,5%, é bem menos, né? Educação tem 1% que vai para o Fundeb, né? Lembrando, a União ela transfere para estados e municípios, né? Não executa. Gasto em educação 2,6%, né? E o resto é tudo migalhinha, né? Seguro-desemprego, PAC e tal, né? Tudo é migalha, tá certo? Perto das principais despesas. Então aí vamos olhar cada um desses principais gastos públicos. No caso aqui, gasto em educação, né? O Brasil gasta um pouco mais de 6%, 6,1%, 6,2%, 6,3% do PIB em educação. Lembrando, o Estado não arrecada 100% do PIB, né? O Estado arrecada 33% do PIB, um terço. Né? De 33%, 6,1%, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ano, vai para a educação. Né? Percebe que essa série histórica é desde 1950 e ela aumentou muito, né? Então, no ano passado, os indicadores de educação eram melhores, a educação era melhor. Isso tudo é falso, tá certo, gente? A gente não pode, a gente tem que sair do achismo. Tem que olhar os indicadores. Eu vou mostrar que os indicadores mostram o contrário, tá? Aqui a arrecadação fiscal saiu ali da faixa, a arrecadação fiscal não gasto em educação saiu de 1,4%, né, na década de 50 para 6%, isso como eu falei, ainda assim dá uma média de R$170 per capita por mês para a educação, que é um valor baixo, e isso explica o nosso nível de educacional, né? Não é porque roubam tudo, é porque o Brasil é pobre, tá certo? Esse é o motivo da nossa educação ser precária. Aqui é uma segmentação com dados do INEP, né? O mito aquele de que o Brasil gasta mais em ensino superior é falso. O Brasil gasta 1% do PIB em educação superior, mais ou menos, de 0,9 a 1,1, dependendo do ano, e 5% em educação básica, né? Que é executada por estados e municípios. É por isso que tem aquele erro lá que fala que o Brasil gasta mais no ensino superior. É falso. O Brasil gasta mais em educação básica, principalmente, né, educação fundamental, que é feita principalmente por municípios. Só que o pessoal olha só o orçamento da União e daí fala besteira, tá? Então é falsa essa afirmação. Então, o Brasil não tem retorno. Olha aqui o que aconteceu com os jovens, né, em idade de 15 a 17 anos cursando ensino médio no Brasil, né, em idade adequada. Olha como cresceu, tá certo? Cresceu principalmente após a Constituição de 1988, que ampliou os serviços, os direitos educacionais, previdenciários e de saúde. Então, houve uma ampliação expressiva dos jovens, né, em ensino, estudando, tá certo? Estudando aqui no ensino médio. Aqui, gastos em saúde, como eu falei, ele é executado na União, Estados e Municípios, está aí. Cada um gira um pouco, alguns em torno de 1%, como estados, né, do PIB, federal 1,7% e municípios 1,1%, mas também muda, né, de acordo com o ano, é claro, mas gira em torno disso, né? Bom, como que a gente mede, né, isso? Tem que olhar os indicadores, né? Tem que olhar os indicadores para saber
se tem um retorno ou não, depois eu vou mostrar, né? Aqui no caso, previdência, gastos com a aposentadoria e o percentual de idosos em alguns países, tá? O Brasil gasta bastante em previdência, né? Então a gente tem uma ampla cobertura de previdência, né? Já houve várias reformas previdenciárias desde a Constituição de 88, 3 grandes, mas na verdade já foram 7 alterações constitucionais desde 1988. O Brasil está um pouco fora da curva, né? Ele gasta mais em previdência do que país. Se a gente olhar ali aquela curva, né? O Brasil está um pouco fora, gasta bastante em previdência, certo? Tem outros países que gastam menos. Países com nosso nível de renda per capita gastam menos do que nós, tá certo? Só que ainda assim a gente tem que olhar a previdência, aqui olhando os gastos em previdência. Claro que tem muitas previdências, né? Tem previdência pública, tem previdência privada, tem a previdência rural, tem junto o assistencialismo, né? Que é muita coisa para falar aqui em pouco tempo, né? Mas é importante a gente ter uma dimensão que 64% das pessoas que recebem aposentadoria pelo INSS recebem um salário mínimo, né? Um salário mínimo. 16% recebem entre 1 e 2 salários mínimos, ou seja, mais de 80% aí recebe até 2 salários mínimos, tá? Então, esse é um indicador, assim, a maior parte das pessoas recebem o valor baixo de aposentadoria, só que tem uma cobertura muito ampla, né? É isso que nós temos, inclusive, para setores que nunca contribuíram, como o setor rural, por questões específicas que eu não vou detalhar, mas é preciso a gente ter essas referências quando a gente analisa, então, a nossa previdência. E outro serviço público que é fundamental aqui é a assistência social, né? Assistência social é a cobertura para indivíduos que estão na pobreza, né? Pessoas que recebem, por exemplo, o Bolsa Família, ou então, né, a prestação continuada para idosos pobres, né? Que é uma contribuição para indivíduos que morreriam de fome ou estão numa situação de extrema pobreza, né, que não conseguem nem comprar alimentos. Quem é que tem direito? É quem tem a renda per capita, por exemplo, Bolsa Família, até R$ 144 mensais. Né? Então, é um valor baixo, que recebe em média ali, depende, né, da família, depende, mas cada família recebe em média R$ 180 mais ou menos, então é um valor baixo, tá? É um valor baixo que se recebe. O Brasil aumentou as despesas em assistência social, saiu de 0,5% em 2002 para 1,5% do PIB, né, em 2015. Então, aumentou muito aqui, principalmente, o aumento do programa Bolsa Família, que teve uma resposta relevante em termos de redução de pobreza. Então, aqui esses foram alguns indicadores principais. A gente precisa ter em mente como que a gente mensura, né? Será que o Brasil está gastando bem? Será que está gastando mal? Né? Isso a gente chama de qualidade do gasto. Que tem também aqui um mundo para falar, eu vou tentar ser breve. Né? O que acontece? O valor ele diz algo, mas diz não tanto. Né? Como eu falei, a gente tem que ter a referência de se estados pobres estão pagando mais, estados ricos estão pagando menos, como é que é a distribuição regional, como é que é a eficiência, como é que é o desperdício, como que a gente compara, quanto dá em percentual, quanto que dá o valor em termos absolutos, né? A gente tem que colocar tudo isso numa conta e tirar, né, alguma resposta, né? O que a gente chama de mensuração da qualidade do gasto, né? Existem estudos sobre isso no Brasil, felizmente, né, para que a gente possa fazer uma análise mais acurada, mais precisa, né? E aí a gente tem que levar em conta também que o Brasil é um país heterogêneo, tem regiões que são mais ricas, tem regiões que são mais pobres, né? Tem despesas públicas que são invisibilizadas, que são naturalizadas, né? Que a pessoa acha que não tem retorno, mas todo mundo recebe vacina, né? 800, tantas, sei lá, não sei quantas, muitas vacinas que a gente recebe ao longo da vida. Tem vacinas que são caríssimas, né? Tem vacinas que custam R$1.000, tem esquemas de vacinas que custam R$3.000. Todo mundo recebe, a pessoa não fica doente e não valoriza isso,
né? Não percebe que não ficar doente é um bem, né? E que não ficou doente por causa dessa vacina que recebeu, que teve um custo que o Estado pagou. Tá aí o retorno, que é invisibilizado, que é naturalizado. Tá? Bom, como é que a gente pode medir a qualidade do gasto nos principais indicadores de saúde e educação, principalmente? Bom, a gente tem que olhar o quê, né? Por exemplo, para mostrar, será que teve retorno sobre os gastos em educação no Brasil? Será que teve retorno os gastos em saúde? Como que a gente vai analisar? Vai analisar indicadores de educação, indicadores de saúde. Analfabetismo, escolaridade média, mortalidade infantil, expectativa de vida, né? E de forma global, renda per capita, aquela variável que eu falei no início, né? Bom, então existem estudos sobre isso, né, no Brasil e no mundo, que mostram que, bom, a maior parte do retorno tem relação, no caso da educação, com o background familiar, ou seja, a família, a renda familiar, o histórico importa muito nos indicadores de educação, ou seja, países ricos tendem a, naturalmente, ter indicadores de educação melhores, pelo simples motivo de serem mais ricos, né? E o mesmo vale para a saúde, né? Por ter uma infraestrutura melhor em países mais ricos, por terem pessoas mais qualificadas em países mais ricos, tudo isso está relacionado, tá? Então a gente tem que levar em conta isso, né? O Brasil é um país que tem muita pobreza e que é muito desigual, tá? Mas quando a gente analisa o retorno em indicadores sociais e o gasto a partir da arrecadação, lembrando, a arrecadação é relativamente baixa, porque o Brasil é relativamente pobre, a gente vê que os indicadores de eficiência são bons, né? Ao contrário do que dizem por todo canto, né? Depende, depende. Aqui está a referência, né? E tem esse estudo disponível, tá na internet, está lá listado depois, né? Mas o que no caso da educação, os países mais, os municípios mais populosos têm retornos melhores porque tem ganhos de escala. E o mesmo acontece na saúde, tá? Então, municípios com mais de 500 mil habitantes têm um grau ali de 0,86, né? Isso significa o quê? Que para cada 100 reais, né, investidos, o retorno obtido poderia ter sido com 86 reais. Significa que tem um desperdício ali de um pouco menos de 14%. Esse é um indicador bom, né? É um indicador bom. Já para os municípios pequenos é bem menos, né? 0,56. Isso por quê? Porque nos municípios pequenos, às vezes, tem poucos alunos, né? Tem que exige uma infraestrutura relativamente mais cara, né? Vou ter que ter professores de todas as áreas e tem 10 alunos na sala. Então, é mais caro. Então, o retorno é menor, mas tem que levar em conta isso. É o tamanho do município e a infraestrutura que eventualmente exige, né? No caso da saúde, é a mesma coisa, né? Os indicadores ali mostram que municípios maiores têm um retorno de 0,9, o que é muito bom também, né? Por quê? E os municípios pequenos 0,88, que é um bom indicador, ou seja, o retorno do gasto social em saúde no Brasil é bom, a qualidade nos serviços públicos de saúde em relação ao retorno e o dinheiro que entra, a resposta é sim, é bom, tá certo? Quem fala o contrário não sabe o que está falando, né? Porque a gente tem que ter em conta que cada pessoa contribui em média com R$ 111 per capita, né, por mês para o sistema de saúde, e o setor de saúde é muito caro, né? Tem transplantes que custam 200 mil, tem tratamentos que custam 90 mil, e quem cobre isso é o SUS. E a retribuição e a receita fiscal é baixa, tá? Então, o retorno é elevado? Sim, sim. O retorno dos gastos em saúde no Brasil são bons. Tá aí os indicadores, tá? Bom, é, então, o que a gente tem que analisar internacionalmente, né? Tem que olhar a arrecadação per capita, né? E o retorno
que uma das formas de mensurar tudo isso, né, arrecadação, indicadores de saúde, indicadores de educação, é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. A carga tributária é só um percentual. Então, se o país é rico, eu expliquei no início, né? A carga tributária, a mesma carga tributária é uma arrecadação maior. Então, tem que olhar o quê? A arrecadação per capita, que tem relação com a renda per capita, né? A renda que cada indivíduo acaba tendo e quanto que ela contribui para o Estado. Se a gente plota vários países no gráfico, tá aí, né? A gente observa que o Brasil está dentro da curva, né? Está dentro do que é esperado ali, ó. Está ali o Brasil numa faixa intermediária, né? Não tem um nível de desenvolvimento tão baixo quanto a Etiópia, uma arrecadação per capita que nem a Etiópia, que também está dentro da curva, né? E também não é tão alto quanto a Noruega, que tem uma renda per capita muito mais alta e tem o IDH muito mais alta e também uma arrecadação per capita mais alta. Então, o retorno dos gastos públicos do Brasil, comparativamente à renda per capita, o nível de desenvolvimento e o índice de desenvolvimento humano, estão dentro do esperado? Sim. Sim, estão. Tá certo? Estão. Por quê? Porque o Brasil é um país com muita pobreza, com a renda per capita relativamente baixa e muito desigual. Olha aqui o IDH no Brasil. Houve retorno, após a Constituição de 88, houve uma elevação dos gastos em educação e saúde no Brasil. Né? Mostrei os indicadores ali. Aí o pessoal diz, não houve retorno. Baseado em quê? Baseado em nada, baseado em achismo, em coisa que falou da própria cabeça. Tem que olhar os indicadores. Aqui o IDH. O que aconteceu com o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil desde 1990? Aumentou? Vamos olhar os dados. Vermelho ali é muito baixo, azul é muito alto, né? Então, década de 90, o Brasil todo tinha o índice de desenvolvimento humano muito baixo, né? Nos anos 2000 já tinha amarelado um pouco ali, alaranjado, e em 2010 já tinha melhorado bastante. Então, houve um retorno dos gastos públicos em educação e saúde em termos de indicadores? A resposta é sim, houve. Muito ou pouco? Muito, tá certo? Houve um expressivo retorno. Ah, mas eu ouvi dizer que no passado a educação era melhor. Falso, isso é mentira, tá certo? Na década de 80, os indicadores de educação, a escolaridade média do Brasil era de 3 anos. Né? Hoje é 8 anos. É baixo em termos internacionais? É baixo. Tem que melhorar? Sim, tem que melhorar muito. Mas melhorou? Sim, melhorou, tá certo? Tá aí os indicadores. Aqui, por exemplo, o IDEB, que mede o grau, é um indicador de ensino fundamental aqui da rede pública de educação. Ali de 2005 até 2017, né, foi ficando cada vez mais azul e verde, né? Ou seja, foi melhorando. A educação no Brasil melhorou? Sim! Sim, tá certo? Diz que não, mas é falso. É falso. É simplesmente uma pessoa que não sabe o que está dizendo. É só olhar os indicadores. O IDEB melhorou? Sim, melhorou. Tem problemas? Tem problemas. Está baixo internacionalmente? Sim, está baixo internacionalmente. Mas vem melhorando. Saúde, né? Como que a gente mensura? Bom, expectativa de vida. É o principal indicador de saúde, a expectativa de vida e mortalidade infantil. Mortalidade infantil no Brasil caiu bastante. Né? Aqui eu coloquei expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro aumentou. Por quê? Bom, investimentos em educação e saúde. Teve também um avanço, né, da própria medicina, mas teve também investimento em vacinação, teve investimento em prevenção de doenças, teve cobertura de doenças, né? Teve melhoria para gestantes, de atendimento para gestantes. Então, os indicadores em saúde no Brasil melhoraram? A resposta é sim, melhoraram. Na década de 40, cada brasileiro tinha uma expectativa de vida de 45 anos, né? Em 2017 estava em 76 anos. Isso significa que o brasileiro está vivendo mais. Se ele está vivendo mais, é porque nós temos melhorado indicadores de saúde. Temos que melhorar? Sim,
Temos, né? Ah, mas comparada com a Noruega, o Brasil está pior. Sim, comparado com a Noruega, qualquer coisa vai estar pior, porque a Noruega é a Noruega e o Brasil não é a Noruega. O Brasil é o Brasil, né? Com vários problemas, com uma desigualdade crônica, com uma pobreza grande, com vários problemas históricos na nossa formação. Então é isso que a gente tem que comparar. A gente tem que comparar o Brasil com ele mesmo. O Brasil tem melhorado? Sim. Para fechar aqui, eu queria falar sobre a perspectiva dos gastos sociais. Né? Os gastos sociais eles são por vínculos constitucionais, por uma legislação constitucional e infraconstitucional. Em 2016 foi aprovado um novo regime fiscal, que é a Emenda Constitucional 95, né? Que basicamente vai congelar, a lei do teto dos gastos, vai congelar a despesa pública no Brasil, né, por 20 anos, em termos, quer dizer, congela, né? Só que nesse período a população vai continuar aumentando, né? E, bom, além disso, a gente vai ter um processo de envelhecimento populacional, gastos maiores em previdência e em saúde também, né? Então, isso significa que a arrecadação per capita, ou gasto per capita para esses setores, estando congelado, com a população aumentando, vão reduzir, né? Vão reduzir. Então, eu não vou problematizar aqui muito na questão fiscal, macroeconômica, vou deixar para outra oportunidade, mas o que nós temos nessa regra fiscal aqui é que retira a possibilidade de o Estado fazer política anticíclica, que eu não vou aprofundar a questão macroeconômica, né? Mas concretamente é uma redução do Estado, né? Quer dizer, a gente viu lá, né, que educação, saúde e previdência dá em torno de 23% do PIB, né? Sendo que o Estado arrecada 33%. Né? Então, 2/3 da despesa governamental é saúde, educação e previdência, tá? Esse projeto é uma redução a longo prazo da participação do Estado no PIB, né? Uma política que foi adotada aí para a redução do Estado, tá? Aqui, então, é esse gráfico que mostra qual é a tendência, né, de gasto público no Brasil, né, nos próximos anos. Uma tendência, portanto, ali dá para ver bem claro, uma redução. Né? Uma redução, por quê? Porque a população vai aumentar, né? A gente espera que o PIB aumente, apesar disso não ter acontecido nos anos recentes, e, portanto, né, uma elevação aí, uma redução da despesa social, né, em relação à participação do PIB. Isso vai acontecer, ou seja, a gente tem um projeto aí de redução dos gastos públicos e grosso dos gastos públicos, como eu já falei, então em saúde, educação, previdência no Brasil, né? Portanto, se não alterarem essa emenda constitucional, vamos então ter uma redução, tá? Então eu falei aqui vários fatores, eu não queria detalhar tanto essa questão fiscal aqui, mas é um tema interessante, tá aqui as referências, né? Tudo aquilo que eu disse tem várias referências. Eu queria deixar só uma sugestão, né, de um podcast que eu faço parte, podcast Outra Economia. Você tá disponível em qualquer tocador de podcast, tá no Spotify, tá no Castbox, tá no Deezer. Qualquer tocador de podcast tem esse podcast Outra Economia. Lá tem um episódio para saúde específico, para educação específico, para gastos sociais em específico, para previdência e outros temas lá que eu falei aqui estão aprofundados nesse podcast. Então aqui as outras referências bibliográficas, né? Agradeço